A adoração pagã está ficando cada vez mais flagrante. Na cerimônia de abertura dos Jogos de Birmingham, um touro de metal foi idolatrado. Seria um pedido a Baal e Astaroth para prosperar o novo reino que se aproxima? Vamos descobrir. No final de julho, os olhos do mundo focaram no centro de Birmingham, uma cidade da Inglaterra que sediou a 22ª edição dos Jogos Olímpicos da Commonwealth. O roteiro passeou pela história da Inglaterra em várias veredas, mas a figura central da trama ganhou destaque desproporcional. A cerimônia ainda trazia elementos bizarros que mais se assemelhavam a um ritual místico. Desde o início, a besta vermelha foi reverenciada. No teaser da apresentação, ele é posto no pináculo de um templo. Diferente da Espanha, o touro não é um animal que representa os ingleses. O gancho foi dado apenas pelo mercado de bois de Birmingham. Mas, de modo algum, os ingleses daquela cidade devem sua prosperidade e fama a este tipo de comércio. O início da história é marcado por cristais sendo lançados na terra. Estas estrelas recebem as preces daqueles que as encontram. Estas pessoas são iluminadas, uma referência ao iluminismo. It's times of darkness. We carry a dream of light. Tambores são tocados, as estrelas convocam seus guardiões à união. Casas de vários países formam uma grande comunidade global. É celebrada a chegada da Era de Aquário, a torre que une as nações sob uma só língua. Você já deve saber qual é. Vemos aqui o renascimento da Babilônia, o centro cultural, financeiro e espiritual do mundo, o trono do homem que se compara ao próprio Deus. Os dançarinos anunciam a chegada da alegoria de 10 metros. O carro é puxado por mulheres acorrentadas. Os produtores disseram se tratar de uma representação do capitalismo opressor. A narrativa conta como elas se libertaram durante uma greve de salário mínimo em 1910. No entanto, tem alguns detalhes que não combinam com este viés. As empregadas mal remuneradas deixaram as correntes, mas ainda ficaram se curvando em posição de servidão e adoração. Elas não passaram a dominar a situação. Pelo contrário. Acima da besta, a mulher que o seduziu. Todos formam um círculo. É neste momento que sai um líquido vermelho dos olhos da alegoria. Isto representa o fluido da vida. Mas onde está a oferenda? Na cabeça do bicho de metal, algo estranho. O nome de 21 pessoas que perderam a vida misteriosamente em explosões violentas. Para ressaltar a prenda a Baal, 2 mulheres tiram a placa com os nomes que passam a brilhar em um círculo. A passar daí, o touro é objeto de adoração de várias nações, representadas por estas pessoas com roupas coloridas. Posteriormente, as delegações de atletas se apresentam diante dele e ele passa a brilhar entre os homens. As almas homenageadas nesta cerimônia estranha foram tomadas em novembro de 1974 em 2 bares de Birmingham. Ninguém sabe ao certo quem foram os responsáveis. As investigações mal sucedidas apontaram para 6 homens inocentados por falta de provas. As famílias das vítimas não aprovaram a homenagem. Será que seria realmente para elas? Bastante cultuado no mundo antigo por várias civilizações, inclusive os judeus, Baal era encarado como o superior dos deuses. Seu culto foi sufocado pelo cristianismo. Mas os seguidores do chifrudo persistem em servi-lo com rituais que envolvem derramamento de vidas inocentes. Baal está ligado a outra entidade chamada Astarte. Astarote, Vênus, Afrodite, Ísis, Ishtar, depende da cultura. Ela é evocada como a deusa do sexo, da lua,
natureza e da guerra. Temáticas bastante puxadas por vários cantores endeusados, você não acha? Então, o que vemos nessa cena aqui de Birmingham? Os dançarinos ostentam estampas de imagens de animais e ramagens. Já a protagonista exibe a cor da magia, o roxo. Ela sobe na fera. Esta composição referencia Astaroth, assim como nas gravuras antigas. A promiscuidade ritualística desta falsa divindade deve se concentrar ao redor de um poste. E vejam só outro monumento que ganhou destaque na cerimônia, esta coluna iluminada e adorada. Diante dela e aos pés dela, as representações que exaltam a libertinagem. Para finalizar essa cerimônia pagã disfarçada de show, há a presença surpresa de Ozzy Osbourne, também chamado de Príncipe das Trevas. Ele é cidadão de Birmingham, mas será que a escolha não foi para combinar com o início da trama? Eu lembrei da passagem de Apocalipse 12, quando o apóstolo João vê Satanás sendo precipitado na terra e arrastando a terça parte das estrelas do céu. Pelas bandeiras levantadas, feminismo, ecologia, liberdade sexual e união dos povos, a intenção é clara. Os senhores do mundo pediam a bênção a estas entidades para a prosperidade deste reino que está às portas. Quem o diga, o ilustre cidadão global, príncipe de Gales, que pede a todo custo que se estabeleça de forma efetiva a nova ordem que comandará o mundo. Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales, a ter lugar em Davos em janeiro de 2021. Então, meus amigos, será que houve exagero aqui nesta narrativa? Que espetáculo mais esquisito, hein? Eu fico por aqui e agradeço demais o apoio de vocês. Obrigada pela presença, valeu!